Vamos lá. Marco, mais uma vez, obrigado aí por falar com a gente aqui, comigo aqui da EcoIT. A ideia é que a gente, como eu comentei anteriormente com você, a gente se conheceu num evento da Endeavor aí, a gente falou bem rapidamente, quando a gente estava falando de internacionalização de empresas de TI, e foi um papo bem legal. E aí, eu te convidei para a gente bater um papo aqui com essa galera que na verdade, donos de empresas de TI. As pessoas que a gente está falando aqui são donos de pequenas e médias empresas de TI. E aí a gente queria conhecer um pouco mais aí do Marco nessa transição, né, desde da fundação da Stefanini até hoje, mas principalmente como foi as transições como empresário de TI, né, como líder do negócio e como isso aconteceu. Mas antes eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo e falasse um pouco aí de você e da Stefanini. Tá bom. Meu nome é Marco Stefanini, eu fundei a Stefanini há 30 anos atrás, né, numa época muito mais difícil, quer dizer, hoje ainda a gente continua tendo tantos desafios nesse país, né, que não tem relação com a tecnologia em si, mas tem relação com o ambiente de negócios, que eu gosto de dizer que quem consegue gerenciar e tocar um negócio no Brasil, você consegue tocar um negócio em qualquer lugar do mundo, né, o país difícil para tocar negócio. E eu consigo hoje comparar os diversos ambientes de negócio, né? Mas eu comecei há 30 anos atrás, em plena década perdida, né? Foi em 87, e minha vida profissional, eu sou geólogo de formação, eu estudei geologia, não cheguei a trabalhei um mês só como geólogo, e depois eu estudei 6 meses, né, num treinamento do Bradesco para ser analista de sistemas, me tornei um analista de sistemas, um analista de suporte de software, na época de mainframe, trabalhei durante alguns anos e depois eu fundei a Stefanini em 87, né? E os primeiros, no mínimo 15 anos, foram de intensas crises, né? É isso, para começar. Legal, bacana. Quando você fundou a Stefanini, vocês faziam treinamento de TI, não é isso? Isso, correto. Legal. E vocês, no começo, vocês ficaram fazendo isso, porque hoje vocês não fazem mais esse treinamento, né? Lógico. Não é mais o core, mas quando que foi essa virada de você passar de uma empresa de treinamento de TI para uma empresa de serviços? Foi logo no início da década de 90, tá? Ou seja, a gente como treinamento ficou 2, 3 anos. Em paralelo, a gente fazia alguns trabalhos de consultoria, né? E na época, treinamento era uma atividade muito forte das empresas, né? Havia uma carência enorme de formação de mão de obra, então as empresas eram muito intensivas, compravam muito treinamento, principalmente no mundo mainframe e IBM, que era um mundo mais complexo, né? E a atividade basicamente de treinamento, ela tem uma característica interessante. Quando você tem um certo volume, ele é um business que tem uma margem de lucro muito boa, mas ele é extremamente sazonal, extremamente suscetível a crises, né? Então, qualquer período de crise, a primeira coisa que você vai cortar é treinamento, tá? Entendi. Então, o que a gente, na época, eu procurei um negócio que fosse mais estável, com receita mais recorrente, que era a terceirização, o outsourcing, né? Então, mesmo com margens muito mais baixas, a gente optou por ter um volume maior, tinha um potencial de volume maior das recorrentes. Legal. E você lembra, assim, pessoalmente, porque você sair de um negócio, né? A gente tem hoje vários exemplos. Muitas empresas, hoje a gente vê de TI, que vendiam hardware, muito hardware, né? Então, empresas no mundo inteiro vendiam muito hardware, e aí passou para esse mundo de computação em nuvem. Quando você fala de treinamento que tinha uma margem grande e que depois, para terceirização, você tinha uma margem menor, como foi essa mudança, principalmente da sua cabeça, assim, né? Do mindset, de você falar, pô, vou para um negócio que tem uma margem menor, será que é um bom negócio ou não? Ou como escalar isso? Como que você conseguiu? Você lembra como você se sentiu nesse momento e como foi a decisão? Olha, Vinícius, eu nunca fui muito dado a muita dor, não, sabe? Eu acho que tem certas decisões que elas são até fáceis de tomar.
quando você tem muita dificuldade, quer dizer, você está procurando caminhos alternativos. Então, acho que tem coisas que não adianta você questionar muito, né? É que nem hoje, por exemplo, a questão do mundo da eficiência digital, o aumento de eficiência brutal em toda a cadeia produtiva que nós de TI estamos inseridos, né? Não adianta questionar esse mundo. Você tem que discutir como é que você vai participar disso. Então, a questão do treinamento era muito óbvio que aquele tipo de negócio tinha um nível de sobrevivência muito baixo, né? Era muito difícil. Então, você tinha que partir para outra coisa, né? E é mais ou menos, eu passei por vários momentos de crise, vários acentuados, o plano Collor, vários planos, plano verão, não falta planos aí. Momentos de inflação alta e assim por diante. Isso é um ponto. Mudanças tributárias enormes, que têm um impacto enorme, como a questão agora da desoneração, semana passada, que é algo muito indesejável e injusto com o setor e tudo mais, mas é a nossa vida, tá? E, ao mesmo tempo, a gente passou por várias mudanças de tecnologia. Se você analisar, essa não é a primeira, né? Eu passei veja a quantidade de cabelos brancos. Então, eu já passei pela questão do mainframe para a plataforma baixa, né? Da plataforma baixa para o mundo internet, depois veio o RP, que também teve impacto grande, dependendo da função que você tinha em tecnologia, e agora o mundo digital, né? E a gente tem que procurar como é que você carrega o seu legado, mas que não deixe o legado te carregar, né? Porque o mundo novo, você tem que se adaptar, usar muito da sua experiência, do seu conhecimento, e mudar muitos, às vezes, paradigmas, né? Porque essas novas tecnologias trazem novos paradigmas e que a gente precisa aprender rapidamente e adaptar nesse mundo atual. Por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo simples, boa parte, se você falar de mundo digital, que certamente vai ter um espaço cada vez maior no nosso contexto de tecnologia. Quando você fala de uma empresa nova, não tem problema, mas quando você fala de uma empresa que está estabelecida, você tem imensos legados que devem ser administrados e integrados. Essa é uma experiência que a gente carrega, então isso está no nosso DNA. Então, essas coisas que você tem que já se incorporar, quebrar paradigmas e ir em frente, né? Às vezes erra, às vezes acerta, e aí a gente procura acertar mais que erra. Essa é a ideia, né? Não, legal. E como você, hoje a Stefanini, ela fatura mais de 2 bilhões aí por ano, né? E para chegar nesse tamanho, com certeza não é fácil, mas como você, como um líder, e por estar à frente de uma empresa mais gigante de tecnologia, como você vê os pequenos empresários de TI? Qual a sua visão no papel? Qual é a sua visão com relação ao papel dessas empresas, que é uma quantidade gigante de empresas pequenas e médias empresas de TI? Como você vê o papel deles no ecossistema de TI? Eu acho que em qualquer área, para mim, está muito ligada a inovação a pequenas e médias empresas, principalmente pequenas empresas, né? Isso em geral. Quando você está falando de tecnologia, obviamente, ainda esse contexto é ainda mais forte. Então, eu acho que pequenas e médias empresas é um contexto que, vamos dizer assim, dá uma dinâmica diferente no setor, né? Característica do setor, e retroalimenta toda a cadeia produtiva. Então, eu vejo com ótimos olhos, eu acho que ali está muito vamos dizer, do coração de empreendedores, do espírito empreendedor, da inovação. Algumas empresas conseguem crescer bastante, outras menos, mas tem um espaço, principalmente num modelo onde você divide, cada vez mais a especialização é maior e mais importante, então você sempre tem espaço também para pequenas e médias empresas. Diferente, às vezes, de certos segmentos onde é massivo, quer dizer, quando você pega um setor que precisa muita escala, tipo
que nem cerveja, algumas certas situações em que você cria uma escala enorme e você competir em escala pequena é quase impossível. No mundo de tecnologia, não, né? Desde que você seja um bom especialista, pode ser que você não consiga ser tão grande, mas você tem o seu espaço. Então, vejo com bons olhos, acho que faz parte do nosso mundo, e isso é universal, não é só no Brasil. Tá? Legal. Então, uma coisa que você citou aí que eu também acredito bastante é que cada vez, quanto mais especialista for uma pequena empresa e quanto mais de nicho ela for, provavelmente a chance é maior aí dela ganhar espaço de forma mais consistente, certo? Na verdade, tudo depende de qual a sua ambição e de onde você se posiciona, né? Se você vai ser mais generalista, aí a questão do tamanho, a questão da escala, ela é importante. Se você vai ser mais especialista, mais técnico, aí a escala não é tão importante. É muito mais importante o grau de especialização que você tenha e que você não pode se tornar obsoleto, né? Então, depende para onde você quer ir, né? Por exemplo, no caso da Stefanini, eu fiz uma opção lá atrás de ser mais uma empresa de serviço e não especializada. Então, ela era mais generalista, né? Por isso que hoje a gente atingiu um tamanho de quase 3 bilhões de reais e 23, 24 mil funcionários, porque a gente é mais generalistas, né? A gente, na verdade, se aprofundou do ponto de vista de indústria em entender o negócio do cliente. Isso também foi uma característica nossa. Você tem muitas empresas que vão se focar na questão da tecnologia em si e não exatamente no negócio. Então, são opções, são decisões que você vai tomando ao longo do caminho, muito também derivado da tua experiência, né? Às vezes você é um super técnico em alguma coisa, então é mais fácil você ser um especialista do que ser um generalista, né? Então aí depende muito do teu perfil, da tua história, para onde você quer ir, tá? Legal, bacana. E com relação à computação em nuvem, né? É uma mudança aí, como você falou, você já passou por várias mudanças. Agora, na Stefanini, qual foi o impacto dessa vez, né? Dessa mudança de vir o mundo digital, principalmente com a computação em nuvem, para a atuação e para a oferta de serviços da Stefanini? Tá. Importante é o seguinte, né? O próprio Gartner fala muito na questão bimodal, né? Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, hoje, se você analisar o impacto financeiro, positivo ou negativo, do mundo digital na indústria tradicional, seja ela uma empresa de consumo, seja ela numa empresa de varejo, ou mesmo num banco, ou mesmo na empresa como a Stefanini, o impacto financeiro ainda não é muito grande. Não é? Mas, né, se as pessoas tiverem uma visão de curto prazo e ficarem acomodadas, certamente em 3 anos, boa parte de todas das grandes empresas dessas indústrias estarão obsoletas em 3 anos e provavelmente em 5 anos estarão fora do mercado, que também é o caso nosso, né? Então, a Legal. resposta para você é o seguinte: do ponto de vista de investimento, tanto financeiro como de tempo, eu diria que hoje a parte digital, de toda a nossa construção desse ecossistema digital enorme, incluindo ofertas para vários tipos de indústria, é muito grande. Se eu te falar quanto vem da receita, o impacto ainda não é tão grande, tanto do ponto de vista negativo como positivo. O que é negativo? Toda vez que você tiver clientes que estão indo para a cloud, certamente reduz a receita naquele trabalho. Tá? Então, isso é um impacto negativo, né? Toda vez que eu, por exemplo, hoje a gente constrói toda a parte mobile do Banco do Brasil. Então, essa parte já é positiva, porque eu abri uma janela, uma frente nova para trabalhar. Mas ainda, se você olhar, mais ou menos gira em torno de 20% do total. Mas se você olhar só número, você vai morrer. Entendeu? Esse é o grande risco que eu vejo nas grandes empresas de negócio, não estou falando de tecnologia, de estarem, às vezes, podem estar, não são todos, um pouco acomodados, porque hoje o impacto financeiro ainda não é tão grande. Mas
essa é uma revolução industrial que ela tem como característica uma extrema velocidade, né? Então, a cada revolução industrial, estamos falando da quarta, a velocidade é maior, nessa é exponencial. Então, esse é um ponto muito importante. Não representa tanto, mas vai representar muito. Quanto ao que você explicou de cloud, na verdade, o movimento digital ele é muito maior. Cloud é apenas uma das características desse mundo, né? Que tem um impacto muito grande no mundo de infraestrutura. Então, vai trazer uma eficiência, uma redução de gastos para os nossos clientes enorme. Não total, não é tudo que vai para a cloud, né? E, obviamente, quem vive de infraestrutura somente vai ter um impacto enorme. Então, ele vai precisar se posicionar como um bom player de cloud e provavelmente fazendo outras coisas. Aí cada um tem o seu business case aí, né? Como a gente vive em parte de infraestrutura, então o cloud nos impacta em parte. Mas a gente vive de aplicações ou de mobile, então o mundo digital é mais amplo, né? Mas cloud é uma parte importante do ponto de vista de infraestrutura. Legal. Se você avaliar, boa parte dessas techs, né, dessas fintechs e todas as empresas de tecnologia novas, elas estão sendo muito viabilizadas financeiramente por uma questão de redução brutal do custo de infraestrutura. Se você precisasse, toda vez que fosse lançar um novo site, uma nova empresa, você precisasse montar toda uma estrutura de data center, você estava morto, né? Você não conseguia sair. Então, isso é um típico caso que está proporcionando. Agora, para quem já é grande, e ele precisa, às vezes, de outros requisitos, o impacto é parcial. Mas a gente já vê várias empresas grandes trabalhando parcialmente com cloud. Eu diria que quase todas, pelo menos, têm algumas experiências. Uma coisinha. Legal. Bacana. E uma coisa que é comum aqui no Brasil, com relação a nascimento de empresa e o quanto a empresa consegue viver, né? É que no começo você tem ali um vale, né? As empresas tentam, elas abrem e depois rapidamente elas fecham. Depois tem uma instabilidade muito grande, né? Nos primeiros anos de empresa, uma instabilidade de receita, de número de clientes muito grande, vai ficar variando muito. E depois chega um momento que ela vira a chave e ela começa a crescer de uma forma, quem passa por isso, né? De uma forma mais constante. Acredito que a maioria das empresas, pelo menos de TI que a gente conversa, eles estão nesse momento de instabilidade. Você lembra, na Stefanini, que momento era esse que você ganhava cliente, aumentava o faturamento, depois baixava um pouco mais? Você passou por esse momento e você lembra mais ou menos como foi nesse período? Cada um, como tem muitas empresas, né, são milhares de empresas, né, às vezes mais de dezenas de milhares de empresas, as histórias variam muito, né? Tá? E também varia muito a questão do perfil delas. Tem empresas mais focadas em investimento antecipado, que você cria produtos como software e você tem que fazer um investimento antecipado, sim, né? Sim. Ou empresas de serviço, que no fundo você vende o seu tempo, né? E às vezes quase que eu chamava, quando eu comecei, chamava de eu presa, né? A empresa era eu, era o meu trabalho, eu me vendia, né? E o limite então, era isso também, né? O limite as histórias variam muito, né? Eu não tenho, assim, tanto estudo o que eu tenho, assim, de informação, claramente, é que a taxa de mortalidade de qualquer empresa nos primeiros 2 anos é muito alta. Isso em boa parte dos países, e no Brasil maior, porque você tem uma questão de falta de apoio e do ponto de vista financeiro e um ecossistema de tributação extremamente complicado que não ajuda, né? E com as crises e tudo mais, você acaba criando uma dificuldade adicional para quem começa. Então, os primeiros 2 anos, eu diria que são normalmente 2, 3 anos, é o período onde a taxa de mortalidade é maior, né? No meu caso, eu vivia num momento diferente, uma inflação galopante, era um momento saindo um pouco, por incrível que pareça, pior que agora. E não tinha toda essa onda de tecnologia e tal, e mesmo hoje ainda você tem alguns investidores, na época não existia nada disso. Então, no meu caso, especificamente da Stefanini,
A gente passou os primeiros 3, 4 anos uma empresa muito pequena, praticamente quase, né, como eu disse, a eu presa, onde eu tive que acumular um pouquinho de capital, né, para eu conseguir me financiar e começar a crescer. Porque mesmo que não seja de capital intensivo, eu tenho que financiar salário, por exemplo, né? Eu tenho gente para trabalhar, o cliente me paga 30, 60, 90 dias, eu tenho que pagar o cara em 30. Parece que não, mas para quem não tem dinheiro, isso faz muita diferença. Sem né? dúvida. Então, a partir do que eu consegui vencer um pouquinho isso, e como eu sempre fui muito espartano financeiramente, sempre eu procurei reinvestir o que sobrava na empresa, eu nunca fui de ter carro muito luxuoso, nada disso. Eu tive uma curva de crescimento muito sustentável. Eu me lembro só nesses 30 anos de um ano que eu diminuí em relação ao ano anterior, sempre cresci. Mas eu reconheço que é uma história um pouco diferente. Tá? Atípica, né? O que eu recomendaria, talvez você queira, para a gente ter uma história mais consistente. Primeiro, no Brasil é fundamental ter uma disciplina financeira. Tá? A minha mensagem é mais para quem não tem investidor, tá certo? Quem tem investidor, É outro e papo, você né? tem outro modelo, que você tem que ganhar volume, escala, muito rápido, porque o importante é crescer e não exatamente ter lucro, né? Porque você tem alguém Sim. pagando a conta, né? No bom sentido, não estou criticando. Aí é um outro modelo. A gente pode até discutir, também tenho as minhas visões, eu tenho meus comentários, minhas dicas. Mas para quem vive o mundo do dia a dia, que não tem investidor, que eu imagino que seja a maioria... A grande maioria. Posso estar errado, não sei, você talvez tenha mais dados que eu. A grande maioria. Nesse caso, a disciplina financeira é o primeiro caso. Né? Então, você tem que guardar tudo que sobra. Né? E procurar uma disciplina financeira, gastar menos, porque sempre quando você faz planejamento, a sua receita vai demorar mais a vir do que você imaginou, e as despesas sempre vão ser maiores do que você imaginou. Ou seja, o seu planejamento financeiro, invariavelmente, ele é otimista demais, na grande maioria dos casos. Acho que quase a minha vida inteira eu me considero um cara disciplinado, financeiramente espartano, e mesmo assim eu errei. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, disciplina financeira. Segundo, é um saco enorme de trabalhar que nem um cavalo. Né? Porque você, no fundo, compensa muito das suas deficiências, os problemas, com uma quantidade adicional de trabalho que você está vendendo o seu tempo na prática. Né? Sem dúvida. Então, esse e de quem está junto com você, né? Da tua equipe e tal, que normalmente é uma equipe pequena no início. Então, acho que essa é o seu segundo ponto. O terceiro é um ponto muito importante, é não ficar acomodado, às vezes, no grande cliente. Tem muitas empresas, e aí pode ser que elas variem muito, porque ela às vezes fecha um contrato legal, fecha 1, 2, e de certa maneira se acomoda. Então ela acha que aquilo é para sempre, né? E na hora que você menos espera, isso vai embora. Ou ele te aperta, ou ele te troca, ou ele muda, seja o que for. Então, você tem que imaginar uma pulverização de clientes, porque um dia, infelizmente, é muito mais fácil, muito mais gostoso você trabalhar com poucos e grandes clientes, mas o teu risco é muito maior. Então, eu sempre procurei distribuir os ovos em diversas cestas, né? E o outro é uma capacidade de se auto-inventar o tempo inteiro, né? Porque tenho meus cabelinhos brancos aqui, eu não sou uma pessoa que nasceu no mundo digital, mas a gente tem um legado, sim, uma visão de negócio, uma visão, e vamos, obviamente, trabalhar em equipe, e a gente está indo para o mundo digital também. Então, a gente já transformou, como eu já disse, já tiveram vários movimentos de tecnologia que a gente acompanhou os vários. Então, a gente tem uma história um pouco diferente, então é o que eu sugiro, de maneira mais genérica, né, de você poder seguir em frente. Legal. E você hoje tem mais de 20 mil pessoas aí, colaboradores, e essa questão de gestão de pessoas é ali disparado o maior desafio dos empresários de TI e dos empresários de qualquer segmento, né? Acredito eu. Como que você consegue, principalmente, passar a cultura da Stefanini para
essa quantidade de pessoas, né? E qual a sua dica e sua visão sobre gestão de pessoas e como liderar um negócio, né? Com relação a manter a cultura e as pessoas bem alinhadas. Essa questão de trabalhar em equipe, qualquer negócio, como você disse, é importante, né? Um negócio que o capital intelectual é tudo, né? É mais importante ainda. E trabalhar em equipe é difícil, porque as pessoas são distintas, são diferentes, né? Exige vamos chamar assim, o que eu disse, uma humildade de saber ouvir, exige uma certa, às vezes, liderança mais forte também, né? Então, eu diria que a grande recomendação das liderar a equipe seria o equilíbrio, né? Eu detesto extremos em tudo, né? Então, quando você procura ser o equilíbrio em qualquer circunstância, eu acho que tende a ganhar. Agora, a gente até hoje, para nós, é um grande desafio essa questão de multiplicação de culturas. Agora, com essa crise de desoneração, eu estava hoje falando com a nossa diretora de RH exatamente como é que eu multiplico mais, né, muito mais, essa cultura Stefanini, né? Porque a tendência, quando a empresa cresce, o núcleo duro, ele acaba, de certa maneira, obviamente, tem o teu DNA, mas não a maioria, né? E o jogo é jogado na maioria e não no núcleo duro. Então, esse é um grande desafio que a gente ainda tem, ainda mais quem está em vários países, a empresa é distribuída geograficamente, no Brasil está em tudo quanto é lugar. Então, é um desafio muito grande, né? Mas uma coisa que é importante, muitas vezes, eu não fiz isso, mas eu recomendaria alguns cursos de gestão de pessoas, de RH. Às vezes a gente, ainda meu recado, às vezes como técnico, às vezes a gente não dá muito valor. Eu acho que a primeira coisa, talvez, vou começar, primeiro valorizar a importância da equipe da comunicação e de como fazer gestão de pessoas. Eu acho que as pessoas técnicas têm uma tendência de não valorizar isso. Tá? Então, esse é o primeiro. A partir do momento que você valoriza, você começa a prestar atenção e você vai investir seu tempo. E eu recomendaria fazer alguns cursos. Eu não fiz, eu aprendi, minha vida sempre foi um caminho mais duro, né? Sempre bater na cabeça, aprendendo com a vida. Tem um lado bom, que é pragmático e prático, mas eu recomendo, por que não, às vezes um pouco de teoria, eu diria que te dá alguns atalhos, né? Então, é isso que eu recomendaria. Mas o primeiro impor na sua cabeça, não é só o técnico, às vezes a gente é muito de exatas, né? Então, a gente tem uma tendência, às vezes, de desprezar, não dar importância à parte humana, à relação de pessoas. Que o nosso negócio, seja o que for, a não ser que você seja um nerd, que você programa sozinho e faz o negócio, aí é uma história diferente, mas até para a hora de você vender teu peixe e conseguir um cliente para comprar, você vai ter que se comunicar bem. Então, essa eu diria, e normalmente o técnico não tem essa muito assim, não é o melhor dele, gestão, e nem é o melhor dele em relação com pessoas, né? Então, essas duas, o empreendedor pode não ser o seu melhor, ser o campeão, mas o mínimo você tem que ter. Legal. Deu uma cortadinha aqui, bacana. Não, legal. Marco, agora falando de. A gente viu que você tem. Na verdade, todo mundo acompanha o sucesso da Stefanini e o sucesso do Marco como empresário aí, frente de uma empresa. Agora, você lembra de algum erro, algum momento que você. Porque o empresário no dia a dia ele dá muita cabeçada e muitas vezes ele não consegue ter a atitude correta para contornar esse momento de crise de pessoal, né? Mais pessoal do que da empresa. Você lembra de alguma situação? Alguma. Todo dia tem. Se quiser, hoje eu te enumero umas 2 ou 3, né? Que a gente faz besteira e todo dia tem erros, né? Eu acho que o ponto principal aí é se desenvolver, e são poucas pessoas que desenvolvem, não tem nada a ver com área técnica ou nada, são poucas pessoas que desenvolvem essa habilidade de se autocriticar e de se autoavaliar, né? E de maneira mais dura consigo mesmo, ou seja,
sempre quando você tem um problema que você perdeu, teve uma derrota, teve um fracasso, muito, eu diria que em 90% dos casos é muito fácil você atribuir a responsabilidade e a culpa a outros elementos, porque tem esses elementos presentes. Mas a questão é, o que eu deveria ter feito para acertar, independente desses elementos desfavoráveis, né? E quando você é um empreendedor, é mais aí. Porque você sempre vai ter, na grande maioria dos casos, nem sempre, você vai ter ambiente exatamente relativamente hostil e não favorável, e você tem que contornar isso, né? Então, essa capacidade de se autocriticar de maneira construtiva, porque ela não pode ser destrutiva também, né? Você não pode se achar, como você errou, você se considera menor ou menos capaz do que o outro, né? Você tem que entender que errar faz parte de um processo de aprendizado, né? Outro dia teve uma reportagem na Exame que eu passei para toda a equipe, não me lembro agora, um livro, que falava exatamente dos dois. Tem um que ele tem que provar sempre que ele é o melhor, então quando ele erra, aquilo lá é o fim do mundo, e o outro que ele entende que errar faz parte do aprendizado, né? Então, eu sou do segundo time, né? Então, você entender o que você deveria ter feito, e aí precisa também, aliado a isso, uma dose de humildade, no sentido de saber ouvir as pessoas, né? Porque muitas vezes os clientes, sua equipe, as pessoas estão te falando as coisas, você não ouve, né? Eu não vou falar que sempre eles falam coisas corretas, né? E também a gente não tem que seguir sempre, mas tem que ouvir no mínimo, para você avaliar, filtrar e tomar uma decisão, né? Pode ser até que você não concorde. Então, são essas duas combinações, essa capacidade de você se autoavaliar de maneira muito crítica, construtivamente, né? E a outra, de você ter humildade de ouvir, né? Eu acho que isso é uma... E para você ouvir, você tem que entender que você não é melhor que ninguém, e aí na tua cabeça qualquer pessoa pode te ensinar. Porque se você se acha mais inteligente ou melhor, né, mais esperto do que os demais, obviamente você não vai perder tempo. Você acha que é uma perda de tempo ouvi-los, e na minha opinião isso eu acho que é um erro. Muito bom. Bom, beleza. Eu tô com a Luciana aqui que está acompanhando a gente. E ela. Deixa eu ver se ela tem alguma pergunta de alguém que está assistindo a gente. Tá bom. Lu, tem alguma pergunta aí de alguém que está assistindo? Tenho sim, Vi. Boa noite. A gente tem algumas perguntas aqui. Uma delas é como ocorreu a transformação digital dentro da Stefanini? Na verdade, a resposta ela está ocorrendo, né? Na verdade, nós estamos no meio desse processo, né? Ainda tem muito, chamar assim, chão pela frente, né? Até porque a maior parte das receitas não vem do mundo digital. As grandes e médias empresas ainda compram, talvez, digital, talvez 20%, 25%, né? Alguns mais, alguns menos. Então, essa transformação ela está acontecendo e ela está acelerando. Então, nos próximos 3, 5 anos, ela vai ter um tamanho mais significativo, né? E aí é um pouco usando o que eu acabei de falar, né? Você tem capacidade de ouvir o mundo novo, seja cliente, seja o mundo mais jovem de tecnologia, uma humildade de quebrar paradigmas e fazer diferente, não procurar seguir o mesmo modelo, né? E investir bastante tempo e um pouco de dinheiro também tem que investir, né? Muito bom. Alguma outra aí, Lu, para a gente fechar? Tem sim, tem mais uma interessante aqui. Marco, se você fosse fundar a Stefanini hoje, quais seriam os pontos críticos e importantes para se preocupar para que tudo dê certo? Olha, vou falar de alguns que eu fiz e outros que eu demorei para fazer. Eu acho que essa responsabilidade, ser espartano no lado financeiro é importantíssimo nesse país. É um país difícil de negócios, financeiramente. Ter uma resiliência enorme, né, que eu já comentei.
uma capacidade de trabalho, tem que estar bem preparado para trabalhar muito. Por favor, quem tem o modelo que eu quero ter o meu próprio negócio para não ter chefe, por favor, nem comece, porque você vai ter centenas ou milhares de chefes, que são seus clientes, muito mais duros, por incrível que pareça. Porque quando eles se demitem, você não tem rescisão alguma para receber. Eu diria isso, e ter essa flexibilidade, de, ao longo do tempo, você vai tomando alguns caminhos que você tem que corrigir esses caminhos, né? Porque, obviamente, não é exatamente como você esperava, ou seja, é um pouco da diferença entre teimoso e perseverante, né? Perseverante é aquele que ele insiste, ele tem um norte, mas ele vai mudando a tática. O teimoso é que fica com sempre a mesma tática. Então, ele sempre consegue o mesmo resultado, que não é o que quer. Do outro lado, que eu não fiz, eu acho que talvez estudar um pouco gestão, parte de relações humanas, de pessoas, eu acho que isso poderia acelerar mais, tá? Poderia ter sido. Então, esse é o conjunto que eu falo. Então, independente de você ser um grande técnico, se você quer ser um empreendedor, um dono de empresa, você, no mínimo, precisa ter... Você não vai ser o melhor da gestão, provavelmente você vai ter que contratar algumas pessoas, ou melhor de pessoas, ou melhor de gestão, mas você tem que entender o mínimo, até para você tomar as decisões adequadas e se relacionar e entender o que o cara quer falar, né? Então, esses são 2 pontos que eu acabei aprendendo ao longo da vida, mas eu acho que pode aprender mais rápido. Dá para adiantar esse processo aí, né? Legal. Bom, Marco, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e principalmente por ter um tempinho aí, mesmo você estando em cliente, conseguir atender a gente aí. Obrigado mesmo pela atenção. Tá bom. Obrigado. Desculpa aí o atraso, mas é típico aqui cliente financeiro, então ele tem o proxy, tudo, ele tem sites de segurança, não deixa entrar. Tá bom? certo, sem problema. Obrigado. Abraço. Um abraço. Tchau, até mais.